2, o nosso Bastidores volta, é claro, para falar da repercussão da vitória de Donald Trump pelo mundo. Em 7 estados, gente, os eleitores americanos votaram para proteger os direitos ao aborto. Vamos com o Sérgio Patrick, com mais informações também sobre esse ponto de atenção. Aliás, Sérgio, traz para a gente, por favor, quais são as posturas, as opiniões dos até então adversários nessa disputa, a Kamala e o Trump, em relação a esse assunto. Pois é, Tainá, esse foi um tema que passou das discussões do dia a dia dos americanos para o centro da discussão política, quando, há cerca de 2 anos, a Suprema Corte derrubou uma decisão que já tinha muitos anos, que tinha décadas, chamada Roe versus Wade, que garantia nacionalmente o direito ao aborto. E com isso, segundo Donald Trump, por exemplo, defendeu, né, ele não queria acabar com o direito ao aborto, o acesso ao aborto, mas queria deixar essa discussão para os estados. Já os democratas disseram que foi uma ação premeditada, até porque o Trump disse que iria fazer isso e usou uma Suprema Corte conservadora para realmente chegar a essa decisão, a suspensão dessa decisão, e muitas mulheres dos Estados Unidos sentiram que os seus direitos estavam sendo suspendidos, sentiram que a discussão dos direitos do corpo da mulher estavam passando por pessoas que necessariamente não tinham a ver, ou não eram pessoas mais equipadas para tomar esse tipo de decisão, para falar de algo que teria que ficar na esfera privada. Então, essa discussão acabou passando para cédulas, né? Como o brincou há pouco, aqui nos Estados Unidos realmente tem votação para tudo. O presidente, né, tem muitas coisas que aparecem, às vezes diretor do conselho da escola, obviamente falando de escola pública, são vários cargos públicos que são colocados ali, às vezes procurador-geral, perito, e aparecem também algumas propostas que têm a ver com o dia a dia, né? Referendo ali uma consulta para ver se as pessoas querem, se aquilo vira legislação ou não. E até agora, o aborto tinha sido um tema que tinha a defesa do acesso ao aborto tinha conseguido mais vitórias do que derrotas nas eleições, mesmo em estados republicanos. Foi isso que a gente viu também nessa eleição de 2024. Os 10 estados que colocaram o assunto na cédula, 7 aprovaram medidas para proteger ou para expandir o acesso ao aborto. Um deles aqui mesmo, Nova York, mas ainda Arizona, que Trump venceu, por exemplo, nessa eleição, Colorado, Maryland, Missouri, que foi outro estado que Trump venceu, Montana e Nevada, mais 2 estados conquistados pelos republicanos. Os 2 estados que também tiveram vitórias de Trump, Flórida e Dakota do Sul, nesses estados os eleitores decidiram não expandir o acesso ao aborto. Durante a campanha, Kamala Harris e os democratas tentaram muitas vezes usar o aborto e os direitos das mulheres como um tema importante para estimular o voto dos democratas, para estimular o voto contra Donald Trump, enquanto Donald Trump tentou se mostrar como um protetor das mulheres, como eu vou dizer, ao longo da campanha, e também alguém que preservaria a fertilização in vitro, por exemplo, chegou a entrar em discussão também quando se falou muito dessa questão do aborto e da reprodução aqui nos Estados Unidos. Então, de 10 estados que colocaram na cédula, 7 garantiram, mantiveram aquelas proteções que já existiam na legislação ou aumentaram ainda esse acesso ao aborto aqui nos Estados Unidos. Tainá, Uribe.